Aliás, uma mão você levante ao Senhor, outra coloca na altura do seu coração, né? Que é o centro, representando o centro aí da nossa vida, o altar do Senhor. Sim, ó Deus, nós levantamos as nossas mãos, declarando, ó Pai, que o pastor Júlio é a boca do Senhor para as nossas vidas nessa noite, mas a outra mão, Deus, na altura do nosso coração, representando, ó Deus, que aqui, Senhor, aqui dentro, a Tua palavra vai frutificar, Senhor. Ela não vai voltar vazia para o Senhor, mas vai fazer o que lhe apraz. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, liberdade para agir, liberdade para falar aquilo que nós também não queremos ouvir, mas que precisamos ouvir, liberdade para falar aquilo também que vai nos agradar. Sim, ó Deus, a Tua voz é doce, suave, Espírito Santo, e que Tu possas usar a vida do pastor Júlio, que nosso coração, nossa mente esteja alerta, nossos ouvidos abertos, em nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos mais uma vez pela Tua presença neste lugar. Muito obrigada, Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Amém? Nós temos expectativa em relação ao que Deus vai fazer nessa noite. Amém. Quantos não vieram de salto? Que isso, pastor? Quem estava aqui essa sabe. Terça-feira tivemos mais um dia de muita experiência com o Senhor. Irmãos foram tomados pelo poder de Deus. Algo muito precioso que Deus fez aqui na terça. Amém? Então, da medida do seu possível e até do seu impossível, faça esforço para você estar aqui na terça junto conosco. Amém? Amém. Querido, nesse friozinho gostoso, quero falar que o aquecimento de Deus está vindo, o fogo de Deus está sendo derramado sobre as nossas vidas, amém? E você vai ser atingida por Deus de alguma forma, atingido e atingida por Deus de alguma forma nessa noite. Eu quero compartilhar contigo algo que Deus já vem falando no meu coração há algum tempo, algumas semanas, sobre, dentro desse tema que a gente está falando, da pessoa do Espírito Santo, a gente está falando sobre vários aspectos, características, propósitos acerca do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre revestidos para quê? Revestidos de poder para quê? Foi uma promessa que Jesus estabeleceu em forma de ordenança até para os discípulos, que Jesus, após ter ressuscitado, deixou uma ordem para eles em forma de promessa: aguardai Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de quê? De poder. Acredito que boa parte, se não a maioria dos que estão aqui já ouviram falar sobre essa promessa, já leram sobre isso, já estudamos, já pregamos sobre isso. Mas eu quero falar um pouquinho o que antecede essa promessa. Vamos pensar um pouquinho no contexto. Vocês já me conhecem um pouco como pai, eu gosto sempre de dar um pano de fundo para você se situar na história, para você não ficar boiando. Não gosto de ministrar sobre um texto pensado sem contexto. E o que está acontecendo aqui? Bem, para a grande maioria que aqui já sabe, Jesus morreu em uma festa. Qual foi a festa que Jesus morreu na sexta-feira? Qual festa estava sendo celebrada quando Jesus morreu pelo povo judeu? Vamos nos lembrar? Páscoa. Páscoa. Jesus morre, então, numa sexta-feira, onde os judeus estavam comemorando a Páscoa. O que significa Páscoa? Resumidamente, fala de passagem, simboliza a saída do Egito, onde o cordeiro foi oferecido para ser sacrificado e o sangue era passado nas portas. Quando Deus, então, enviou o seu anjo da morte, aonde tinha a marca do sangue, o anjo não podia entrar. Amém? Amém. Resumidamente. E Jesus, como Cordeiro de Deus, é oferecido em nosso favor. Todo aquele que é marcado pelo sangue não sofrerá a morte eterna. Amém, queridos? Amém. Fala de salvação, de redenção.
Ou seja, é algo que nós não podemos fazer, mas que Deus fez por nós, enviando o seu único Filho em favor de nós. Então, sexta-feira, Jesus está morrendo, sábado, festa de pães asmos. Jesus é o pão sem fermento, aquele que não tinha pecado, que foi à terra, que foi morto, e que no domingo, na festa de primícias, Jesus ressuscitaria, não é isso? Jesus ressuscita o quê? No domingo, não é isso? E no domingo era comemorada a festa de primícias, ou seja, a Bíblia fala que Jesus era a primícia dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. E quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Vamos nos lembrar? Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, gente? O próprio Pai. Através de quem? Há 2 semanas eu falei sobre isso. Através do Espírito. Pode repetir? Através do Espírito. Simbolizando a morte que foi estabelecida pelo pecado lá em Adão. É isso? Na formação do homem, Deus soprou o quê? Sobre o homem, vida. Não é isso? E o homem passou o quê? Será uma vivente. O homem então tem a experiência do pecado. E a Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem, por um ato de justiça veio a vitória, veio a redenção para a vida eterna através de quem? Jesus. Então Jesus simboliza o último Adão. Um homem, Jesus como um homem foi perfeito. Dependendo do Espírito Santo, ele foi perfeito, ele não pecou, ele sofreu o que todos nós tínhamos que sofrer pela lei, então assim se tornou sacrifício em nosso lugar. Então, Jesus ressuscita. Terceira festa se cumpre literalmente, preste atenção no que eu estou falando com você. As 3 primeiras festas, dentre as 7 que Deus estabeleceu lá em Levíticos 23, se cumpriram. Morte e ressurreição. Vamos para a quarta festa muito famosa entre os pentecostais. A quarta festa, 50 dias depois, Pentecostes, 50 dias após, 7 semanas após. E no outro dia, no dia seguinte, às 7 semanas, vem chamada a festa de Pentecostes. Quantos dias depois da festa de primícias? 50 dias. Por isso, Pentecostes. Ou festa das semanas. O que está acontecendo? Deus literalmente se comunicou com o seu povo nas 3 primeiras. E aí um detalhe interessante, Jesus ressuscita. Chega naquele lugar fechado, como o ministério 2 semanas atrás, e faz o quê? Sopra sobre os discípulos. E fala o quê? O que Jesus fala para os discípulos? Você está perdendo muito tempo anotando, não está prestando atenção. Ele fala o quê? Recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é o que? Ele é liberado sobre aqueles que criam em Jesus, na sua morte e ressurreição. Está claro isso? Amém? Amém. Todo mundo me acompanhando? Sim ou não? Sim. Beleza. Ok, 50 dias após a ressurreição de Jesus haveria uma outra festa, concorda? Sim ou não? Haveria. Jesus passou quanto tempo com o corpo ressuscitado, glorificado, ao mesmo tempo que era um corpo palpável, ele podia atravessar a parede? Quanto tempo Jesus ficou ainda na terra com os discípulos? Quantos dias? Interessante, né? 40 dias. Vamos para a Bíblia? Apesar que eu estou inventando história. Abre, por favor, 1 Coríntios 15, verso 6. Vamos ver quantas pessoas estiveram com Jesus durante esse período de 40 dias e viram Jesus voltar ao céu. Olha que lindo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, do quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, ascendeu ao céu. Mais de 500 viram Jesus ascender ao céu. E Jesus, interessante aqui, que nesse período Jesus não se revela ao mundo. Jesus não opera milagre para as multidões após ressuscitado. Jesus só se revela para os discípulos nesse período de 40 dias após a ressurreição.
Vamos para Atos capítulo 1, bota aí, Biel, por favor, Atos capítulo 1. Lucas então vai escrever. Escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Vai embora. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vai? E comendo com eles, que loucura, né? Com o corpo glorificado, vazava a porta, vazava a parede, mas podia comer. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, Jesus com o corpo glorificado. E eu quero trazer essa realidade aqui para você, meu irmão, porque tem certos detalhes que a Bíblia relata que a gente passa batido e não percebe. Eu espero realmente que o tempo dê para eu fazer toda essa explanação. Jesus, a Bíblia fala ali, que ele apareceu para mais de quantas pessoas? Mais de 500. E ele deixou algumas ordenanças para os seus discípulos, a quem chamou de apóstolos, para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem a promessa do Pai, e nas versões mais antigas fala fossem revestidos de poder. Pergunto eu a você, vamos lá, matemática pura e simples. Jesus ressuscita na festa de primícias. Pentecostes está quantos dias depois? Quantos dias depois? Fala com vontade, 50? 50. Beleza. Se depois da ressurreição Jesus passou 40 dias com eles, quantos dias restavam para a festa de Pentecostes? 10 dias. Está claro isso? Tá ou não tá? Eu não sei você, mas eu paro para pensar um pouco em todo ensinamento, em toda a sabedoria que todos os mestres judeus da época tinham acerca da palavra. Acerca de que os próprios discípulos e a própria igreja, desses mais de 500, tinha acerca de se Deus se manifestou. Eu nem estou falando simplesmente dos judeus não convertidos, mas daqueles mais de 500 que viram Jesus subir. Se viram Jesus subir é porque já tinha conhecimento de quem Jesus era. Porque Jesus não se revelou com o corpo glorificado para todo mundo. Ele se revelou para mais de 500. Você há de crer comigo que é um grupo muito especial, sim ou não? Sim. Você participar dessa história, ver Jesus subir ao céu com o corpo glorificado, é algo muito poderoso, vamos lá. Para a nossa cabeça, parece algo natural. Mas eu fico imaginando os irmãos tendo essa experiência, Jesus com o corpo glorificado, comendo peixe do lado deles. Você já parou para imaginar? Dá um nó na nossa cabeça. Só que às vezes a gente passa batido por essas coisas que são tão gloriosas e grandiosas. E aí, esses mais de 500 que viram Jesus ascender ao céu, que ouviram os apóstolos falarem: vamos permanecer aonde? Vamos permanecer aonde? Porque existe uma promessa a ser liberada. Existe uma ordem de Jesus. E reforço, não foi Jesus em carne humana, foi Jesus em corpo glorificado. Ou seja, a promessa estava cumprida nele. Ele era exemplo físico de que a morte e a ressurreição é real. E aí Jesus fala, por 40 dias, Jesus ensina e fala: permaneça em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, permaneça em Jerusalém. 500 ou mais de 500, né? A Bíblia fala mais de 500 ouviram isso. Só que a gente vai ver em Atos capítulo 2, pode deixar Atos capítulo 2 aí preparado, versículo 1. Que a gente sabe já, você já leu bastante a Bíblia, né? Quantos tinham lá? Em Atos capítulo 2, quando a promessa se cumpre. Quantos tinham lá, irmãos?
120 irmãos. Abre em Atos capítulo 2, verso 1, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, na festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos, está se referindo à igreja do momento. De repente, veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Todos que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Certo? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que é isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, embriagados. Então aqui a promessa do derramado do Espírito Santo, muito comum entre nós hoje evangélicos, ela se cumpre. Os irmãos são cheios do Espírito Santo, todos que ali estavam. E aqui não traz, mas outras versões falam que ali estavam reunidos cerca de 120 irmãos. Todos que estavam presentes ali, obedecendo a ordenança de Jesus, com o corpo glorificado. E aí vamos pensar o seguinte, vamos pensar um lapso na história. De que Espírito nós estamos falando aqui? Do Espírito Santo. Mas vamos pensar no contexto bíblico. Que Espírito é esse? É o mesmo Espírito ao qual Elias operava suas profecias. É o mesmo Espírito que Samuel operava naquela época. É o mesmo Espírito que falaram para Moisés, que tomou alguns homens e Moisés falava: oxalá que todos profetizassem. É o mesmo Espírito que nós vimos tantos profetas profetizarem na velha aliança. Não sei se você está conseguindo entender aonde o Espírito Santo quer nos levar hoje, por um momento. Mas é entender uma promessa que estava ali sendo aguardada por gerações naquela nação. O Espírito de quem tantos homens e mulheres de Deus se moveram na antiguidade, é o Espírito de quem Jesus está falando. Esse Espírito, o Espírito da promessa, vocês vão receber, mas vocês precisam permanecer aonde, hein? Hein? E é algo de doido, gente. Por quê? Porque nesse Espírito, Elias fez cair fogo do céu. Você consegue entender o que é fazer cair fogo do céu? Esse mesmo Espírito operou vida, ressurreição. Esse mesmo Espírito foi o qual Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pensa na coisa mais aguardada do cumprimento da promessa. Não somente de que o Messias viria, mas que o Espírito, depois do Messias, viria. E o mesmo Espírito que ungiu os profetas, que ungiu Davi, que ungiu tantos homens e mulheres na velha aliança, é o mesmo Espírito que ungiria a gente hoje. Amém. Que unge a gente hoje. Amém. Isso é grande demais para a nossa mente humana. Talvez a gente, por não viver na cultura oriental nem na cultura judaica, mas se você, como eu, já leu algumas vezes o Velho Testamento, você vai perceber. Homens e mulheres, principalmente os profetas eram pessoas que quando chegavam na cidade, os reis ficavam tremendo de medo.
Por quê? Porque os profetas eram a representação de Deus na terra. E quando eles chegavam, os reis ficavam, ó, porque ele trazia a voz de Deus. E pensar, cara, esse mesmo Espírito que estava sobre os profetas é o mesmo Espírito que está sobre nós hoje. Está sobre a igreja hoje. Ué, irmão, você pode dar um amém mais forte? Amém! Uau! É algo que deixa a gente, né, aquecido, mexe com a gente. E aí a gente vai perceber algo tão simples na vida de todo cristão, de todo crente. Na vida do ser humano, quando ele ouve e obedece, e quando ele ouve e ele não obedece. 500 salvos cristãos. Eu pergunto a você já parou para pensar aonde estavam os 380? Porque imagina comigo, irmão, Jesus subiu ao céu, teria que ser um acontecimento na vida da igreja, correto? Sim ou não? Sim. Se hoje uma cura, um sinal físico já é algo, né? É ou não é? Porque é fora do comum. Imagina Jesus com o corpo glorificado. Você vê. Quem já viu o anjo aqui? Levanta a mão. É uma experiência marcante ou não é? É ou não é? É, gente. Vocês estão com medo? Não vim bater em vocês não, fica tranquilo. Mas é para a gente ser sacudido por dentro e perceber o seguinte: caraca, onde é que estavam os 380? Onde é que estavam? O que tinha de tão importante na vida deles que eles não estavam obedecendo ao que Jesus... Pô, Jesus foi aquele lá, filho do carpinteiro. Não, cara, eu vi Jesus subindo ao céu, eu vi Jesus falar para permanecer, eu ouvi Jesus falar tudo isso. E eles não aguentaram 10 dias. Gostar de matemática é bom que a gente se apega a algumas coisas, né? Você pode repetir comigo? 10. Não foi 10 dias atrás que Jesus falou? Foi ou não foi? Sim. Jesus subiu ao céu. Eu vi Jesus como glorificado. 10 dias depois, cadê os 380? Aí a gente percebe por que às vezes, como igreja, a gente não alcança algumas coisas. Isso é inerente do ser humano. Concorda que era para ter mais de 500 lá? Ter 1000 pessoas lá? Sim ou não? Sim. Cara, eu vi Jesus. O que eu vou fazer com essa notícia? Eu vou espalhar. É ou não é? Mas não, em vez de aumentar, o número o quê? Diminuiu. Mais de 1/3. Aí você fala assim, meu Deus, como é que pode? Você já pensou isso? Meus irmãos, eu já. Só eu que pego isso. Cara, só eu não, né? 380. Onde é que estava essa galera? Não sei. O fato é que 120 estava lá. E 120 foi o quê? Cheio. E para ser testemunho de Jesus precisa ser o quê? Cheio. E Jesus falou, vocês sereis minhas testemunhas. Quando do alto forem revestidos de Jerusalém, Judéia, Samaria e os missionários aí, conflito da terra. Então, o enchimento tem um propósito. Você pode repetir comigo? O enchimento tem um ou vários propósitos. Eu dei essa volta toda. Porque foi isso que o Espírito Santo foi ministrar no meu coração. Tem detalhes na Bíblia que não dá para passar batido. Porque quando eu olho para isso, quando eu consigo enxergar isso pelo Espírito Santo, a promessa tão aguardada, a promessa tão esperada, não foi uma coisa assim. Foram anos e anos e anos de uma nação aguardando uma resposta da parte de Deus. Quando essa resposta vem, as pessoas reconhecem essa resposta através de Jesus. Mesmo assim,
elas dão prioridade a outras coisas do que a voz do próprio Jesus glorificada. Se eu falasse, se seu irmão falasse, é uma coisa, mas quem falou foi Jesus, e Jesus com o corpo glorificado. E mesmo assim, você pode repetir comigo, mesmo assim, por algum motivo, 380 não estavam obedecendo. Difícil de entender, né? A cabeça do ser humano. Eu não consigo, já desisti. Só que eu não pego essa minha desistência de entender os outros para ser desculpa para mim mesmo. Eu quero olhar para isso e falar, meu Deus, livra de mim, em toda a minha dependência, em toda a minha incapacidade, em todas as minhas falhas, Senhor, livrar de mim. Ver tamanhas coisas como essas pessoas viram e não atender a tua voz. Porque é muito triste ver tantas coisas gloriosas e depois tratá-las com desprezo. O Joselma falou sobre honrar. É uma honra e um privilégio ver aquilo que a gente vê. É uma honra e um privilégio para mim, eu falo para mim, tá bom, querido? Estar com vocês, viver entre vocês, ter uma família além da minha família de carne, ter amigos ali, unidos pelo sangue do Cordeiro. Para mim é uma honra, é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Então, quando eu enxergo essas atitudes, eu falo, é um desprezo a tudo aquilo que Jesus veio fazer. De repente as pessoas poderiam estar de fato ocupadas, elas poderiam ter algumas outras coisas importantes para fazer, mas você consegue entender o peso da promessa que Jesus tinha, que Deus tinha para aquele povo, e alguns preferiram não estar ali presentes. E esse Espírito tão aguardado, ele veio ser derramado para um propósito. A partir daquele tempo que estava sendo inaugurado uma nova época na história da humanidade. Sabe por quê? O que divide a história da humanidade, o que é? O tempo. Antes e... Estão com medo hoje, por favor, me ajudem. Antes e... depois de Cristo. Só que o próprio Cristo sabia que para a história dele continuar na Terra precisava de alguém. Quem era? O Espírito Santo. Jesus precisava subir. Ali então é inaugurado o que alguns chamam a era da igreja. Por causa de quê? Do enchimento do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Uma nova fase, uma nova época, dispensação da graça, época da graça, a era da igreja, a era dos gentios. Tudo isso se resume ao quê? A partir de Atos capítulo 2. A promessa se cumprindo. O revestimento de Deus se cumprindo. Esse revestimento fala de quê? O mesmo Espírito que dava nos profetas, vão falar assim, Bia, vai para mim. Através de Jesus, por meio do Espírito Santo, você pode fazer o que os profetas faziam. Está vendo só como a nossa mente é pequena? Ninguém diz amém. Acho que eu estou dando um exemplo solto. Essa é a verdade, irmão. Você pode curar alguém, sim ou não? Sim. Não olha, pastor, não estou falando para você, pessoa. Pela palavra de Deus e por meio do Espírito Santo, você pode curar alguém, sim ou não? Sim. Vamos viver essa realidade? Vamos aprender a falar sobre ela. Estou falando e quando a gente fala isso, parece que a gente... Um filme da... Fala?
O filme da Marvel entra na nossa cabeça e fala assim, não, eu sou pecador, tenho falha, acabei de errar agora, há 10 minutos atrás eu pequei, eu falei isso, eu fiz aquilo, papapá. É assim ou não é a nossa mente? A gente já entra numa acusação. Em nome de Jesus, todo tipo de acusação, vai embora. Rejeita isso, meu irmão, em nome de Jesus. Em Jesus, por meio do Espírito Santo, eu sou usado, você é usado para ser instrumento de Deus, para ser testemunho de Jesus. Sim ou não, crente? Sim. Eu preciso crer, me alegrar, não me entristecer para ficar triste. Ei, cara, esse Espírito está sobre mim. Esse Espírito está sobre mim para o ser o quê? Uma testemunha. Para você ser o quê? Você não vai precisar de microfone. Esse testemunho está sobre nós com um propósito. Vamos lá, igreja. Vamos olhar para aquilo que realmente importa. O Espírito Santo nos revestiu para quê? Para a gente vir para o culto, para a gente sentar, viver a nossa vidinha. Não, o Espírito Santo me chamou para quê? Para ser? Você pode falar com mais fé para ser? Testemunho. De quê? De quem Jesus é. Aonde? Em você. Com as suas falhas, com os seus defeitos, com as suas manias. A questão aqui não é essa. A gente quer falar do Espírito. Ele vem para te capacitar a isso. Jesus falou isso: em meu nome vocês expelirão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Vocês quem? Assim, eu. Porque aí fala nós, você começa a olhar para o outro, então fala assim, eu. O negócio é pessoal primeiro para depois se tornar coletivo. Quando estou entendendo, diga amém. Primeiro individual, depois coletivo. Vamos lá. O que mais, pastor? Esse Espírito te chamou para ser o quê? Testemunha dele. Testemunha de Jesus. E nesse tempo de hoje, como filhos de Deus, e aqueles que virão a ser, a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque o Espírito Santo tem nos chamado com um propósito. Dentre tantas coisas, ser testemunha. Mas esse sentimento não vem para a gente se prender a coisas superficiais. Um exemplo, hoje em dia, como pastor, né, eu não quero me prender a coisas superficiais. Se a igreja tem que ser preta, se a igreja tem que ser branca, se a igreja é preta do diabo, se a igreja é preta do modismo. Você acha que eu estou preocupado com isso, irmão? Sinceramente, não. Por quê? Jesus não está preocupado com isso não, irmão. Eu aprendi na vida que tem coisas, e com o homem de Deus, que são antibíblicas. O que é antibíblico? É contra a palavra. E contra isso, não tem debate. Amém? Amém. Deus fez homem e mulher. Ponto. Isso é bíblico. Não tem debate. Deus é amor. Amém? Amém, querido? Amém. Deus também é justiça. Amém. Sou salvo pela fé através da graça. Amém. Isso é Bíblia. Não tem debate. Bom, agora, se alguns estão preocupados com superficialidades, eu não. Eu quero de fato que esse Espírito que me reveste é para me fazer de testemunha para as pessoas. Primeiro, ser testemunha de mim mesmo. Esse Espírito, ele é poderoso para transformar a minha vida e me fazer uma pessoa melhor. Eu preciso crer nisso. Se eu não crer nisso, esquece que ele pode curar, que ele pode ressuscitar, que ele pode... Ele precisa ser o quê? Vivo dentro de mim, eu dele. Pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Eu preciso crer que ele opera em mim. Amém. Opera em você, para salvação, para transformação de vida, para te libertar dos vícios, para te sustentar na fraqueza, para dizer não para o pecado, para ser uma pessoa melhor.
Segundo, esse Espírito, ele age em mim, opera em mim, para eu já ser testemunha. E qual é o primeiro lugar? Você acha que o pastor Júlio vai falar que eu preciso ser testemunha? Casa. Eu não consigo entender o Espírito que me move para fazer tantas coisas e não consegue me mover para ser melhor dentro de casa. Não vou falar sobre família, mas não tem como fugir. Por quê? Eu quero falar para você um pouquinho só. Aí eu falo uma experiência pessoal. Porque cada um de nós chegamos na igreja de um jeito. E a Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde eu tive muita falta, foi onde eu busquei mais revelação da parte de Deus para viver essa realidade. E a família é ela. Então eu não posso, de forma alguma, acreditar que o Espírito Santo me ajuda a cuidar de ovelhas e não me ajuda a cuidar da minha casa. Não tem como, não entra aqui. Alguns levam de boa isso. Eu não aceito. Aí sou eu, tá bom? Não aceito. Eu preciso crer que esse Espírito opera em mim para controlar a minha genética, para controlar a minha alma, para controlar a minha língua. Tanto para falar mais, como também para falar menos. Porque tem uns, principalmente homens, que precisam falar mais. E os homens que precisam, já pensaram que eu ia falar da mulher para ela falar menos, né? Chuta que é laço, irmão, não vou falar não. E alguns homens que precisam falar menos. Amém. Não em quantidade, mas na qualidade da besteira que ele falar menos. As irmãs podem dar glória a Deus? Glória a Deus! O que mais, pastor? Nesse tempo, queridos, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito quer de nós, sobre o revestimento que Ele quer trazer. Como eu falei, terça-feira nós estávamos aqui em um ambiente muito poderoso e muito precioso. Pode aumentar o fundo, por favor? Muito precioso, muito poderoso. E eu sei que isso faz parte, porque em Atos 2 algo realmente chocante aos olhos humanos aconteceu. Aleluia. Aconteceu para aquelas pessoas. Uns acreditavam, uns ficaram admirados positivamente e falavam: o que é isso? O que está acontecendo? E outros ficavam se zombando. Eles estão bêbados, eles viram algo incrível, mas acharam que estavam bêbados. E isso vai acontecer conosco. Mas outra coisa que eu quero falar para você sobre o revestimento para nós nesse tempo, como igreja, esse revestimento do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo e você tem, nós precisamos pensar o quê? Também no futuro. E cada vez mais nós somos assolados por aquilo que não é bíblico. Porque o funil está se apertando, as contrações, né? E vivemos o período das dores de parto. O que é isso? Os momentos, os anos que antecedem a vinda, né? A vinda de Cristo, ou arrebatamento da igreja. E as coisas vão se apertando, vão se afunilando sobre a igreja. Foi assim toda a história. E nós, debaixo dessa unção do Espírito Santo, nós precisamos entender para que nós fomos revestidos, por que você nasceu nesse tempo, qual o propósito de você ter está aqui hoje, vivendo essa realidade hoje, nessa nação de hoje. Eu preciso olhar para a Bíblia e perceber pelo Espírito o que Deus está nos chamando. Porque eu preciso estar atento. Quantos são brasileiros aqui? Não vivem em Marte? Não vivem na Europa? Nem na Ásia? Mas vivem aqui. E você precisa estar atento ao que o Espírito Santo está movendo na sua nação. E aquilo também que as trevas estão movendo contra a nossa nação. Mas, pastor, isso é problema dos políticos, isso é problema... Não.
Essa é a nossa realidade como igreja hoje. E nós precisamos estar atentos hoje, porque eu quero zelar pelas futuras gerações. Você quer zelar? Amém. E eu não quero compactuar. Não quero. Seja político, seja líder evangélico, com o pecado. Uma das coisas que os profetas se levantavam era para denunciar o pecado. Você pode repetir comigo? Denunciar o pecado. O pecado. Ponto. Não está no mérito aqui o pecador. O pecador, né? Deus cuida dele e a justiça humana, se for necessário, também. Porém, a minha função, a sua função como testemunha de Jesus é, cheio do Espírito Santo, eu preciso condenar o pecado, eu preciso verbalizar, eu preciso anunciar o que? O pecado. E aquilo que é antibíblico, eu não vou compactuar. Eu não vou. Não vou passar pano, não vou passar a mão. Mas por que isso, pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque muitos profetas também na velha aliança foram enganados por espírito de engano e profetizaram coisas que não eram para ter falado. Enganou o povo. Que povo? O povo ímpio? Não. Enganou quem? O povo de Deus. Jeremias 28. Você lê em casa, anota aí, lê em casa. Ananias. Alguns judeus já haviam sido levados cativos para a Babilônia. E Jeremias está falando, 70 anos de cativeiro, 70 anos de cativeiro, vários profetas anos, 70 anos de cativeiro, 70 anos de cativeiro. Ananias fala assim, não, em 2 anos eles estarão de volta. Despregando, desprofetizando tudo aquilo que Jeremias e outros profetas profetizaram. Não, povo, não, rei, fica tranquilo, 2 anos vocês estarão de volta, o povo vai voltar. Aquilo que foi levado do templo do Senhor vai voltar. Pergunto para você, quantos anos eles ficaram no cativeiro? Você que já leu a Bíblia? 70 anos. Jeremias falou, se você está por cima, o que você está falando é de Deus, o povo vai voltar, vai ficar tudo beleza. Agora, se não, sabe o seguinte, que você vai morrer ainda este ano. Jeremias fala aí, tem que se esperar o tempo, aquilo que foi profetizado há gerações atrás, para ver se se cumpre ou não, para ver se é de Deus ou não. Esse homem estava querendo passar pano. Sabe por quê? O povo estava em pecado, estava corrompido, os reis estavam corrompidos, pessoas já haviam sido levadas para o cativeiro, e ele estava passando pano, fazendo gracinha. O Espírito de Deus não nos chamou para passar pano. Jesus é vida, Jesus é amor, é misericórdia, é tudo isso, mas Jesus também é justiça. E nós, como cheios do Espírito, testemunhas de Deus, não são testemunhas para ficar passando pano. É para abraçar sim, para ajudar sim, para levantar, vamos embora, meu irmão, vai falar, o pecado está errado. Não adianta você continuar na prática do pecado e achar que sua vida vai mudar. Cheios do Espírito, fala de ser testemunho de Jesus. Jesus amou, Jesus perdoou, mas Jesus exortou. Sim ou não? Sim. Jesus bateu. Sim ou não? Sim. Jesus entrou no templo e fez carinho nos mercadores, né? Não. Fez carinho? Não. Então vamos você bater em mim, não, pelo amor de Deus. Mas é um evangelho que não tem sido falado hoje, irmão. Jesus sentou o sarrafo que ele estava fazendo da casa dele, da casa do Pai, casa de mercadores. A minha casa será chamada casa de aleluia. Então nós, cheios do Espírito Santo, fomos chamados para denunciar o pecado. Não quero compactuar. Quem compactua com o pecado? Amamos a todos, porém, compactuar, passar a mão, não. E aí eu não posso me eximir da minha responsabilidade de alguém que se diz que tem o Espírito Santo que habita, o Espírito Santo habita em mim, de que eu sou usado para fazer isso, que eu sou usado para fazer aquilo, sou usado para cuidar de você, tenho rebanho nas minhas mãos. E vou ver tudo que é a proliferação do erro, do pecado, querendo entrar na igreja, querendo atingir a igreja. Não. Princípios bíblicos são inegociáveis. Aleluia.
inegociáveis. Em nome de Jesus. Como diz o pregador aí, 1000 vezes não. 1000 vezes não. Eu preciso crer que aquilo que Deus falou para Abraão, isso é interessante. E assim já estou encerrando. Deus, quando chama Abraão em Gênesis capítulo 12, fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, de ti farei uma grande nação. Aí Deus fala algo para Abraão que nas versões mais novas não tem. Você que já é convertido há mais de 10 anos, quantos tem? Deus ordena algo para Abraão. O que Deus ordena para Abraão? Para que ele saísse do meio da sua parentela. Sim, isso aí eu já falei. Sozinho. Se tu uma bênção. As versões falam, você será uma grande bênção, você se tornará uma grande bênção. No hebraico, o mais fidedigno, na tradução para o português, é se tu. Imperativo, significa o quê? Adolescente? Ordem. Imperativo, afirmativo ou negativo. Significa o quê? Ordem. Se tu uma bênção é diferente de se tornará uma bênção. Se tu uma bênção fala de responsabilidade de ser bênção aonde você for colocado. Amém. Então eu, como servo de Deus, serei ministro de testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os... Quem são os confins da terra? Amém, irmão? Amém. Nós somos testemunhas dessa promessa que se cumpre em Atos 2. Então eu não posso agora me exibir, me esconder, passar pano. Não vou. Provavelmente você não vai me ver nas mídias sociais. Não tem preocupação de like nem de se tornar famoso. Se Deus um dia me chamar para isso, beleza. Provavelmente não vai me ver em podcast. Mas eu não vou compactuar com tudo aquilo que se levanta contra a palavra do Senhor. Na nação brasileira, no mundo, eu falo isso para você, irmão, com muito carinho. No mundo, estão apertando o cerco contra a igreja. Jogando pesado mesmo. Quem é pai aqui, tem filho na escola, sabe muito bem o que eu estou falando. Nossos filhos têm que lidar com problemas, com situações que nós não tivemos que lidar. Na verdade, não é. Então, para perceber o que nossos filhos estão sofrendo, que você vai entender como estão apertando a igreja. E a minha pergunta é: aonde estão os cheios do Espírito? Aonde estão as testemunhas? Porque eu tenho que lutar comigo mesmo, nas minhas lutas interiores. Eu preciso ser alguém cheio do Espírito, para gerar filhos cheios do Espírito, com todas as lutas e debilidades humanas que eles têm, para que lá na escola, e aonde eles forem, a promessa de Abraão se cumpra. Eles precisam entender que eles precisam ser bênção por onde eles passarem. Esse é o meu desejo, essa é a minha maior luta por essa realidade, por essa verdade, mas essa deveria ser a luta de todos nós, como igreja. Se as pessoas, ou a própria igreja, ou se diz igreja, quer tomar um caminho que não está respaldado na palavra, cada um faça as suas escolhas, mas eu vou fazer como Josué. Eu e minha casa serviremos assim. Deus me encheu, Deus te encheu. Deus trouxe essa promessa para nos levantar como testemunhas na terra e não para compactuar com nada que é errado. E aí depois, entrando naquela área que poucos gostam de entrar, e aí depois você vai lá e vota em quem quer destruir a igreja. E vota em quem quer prender o seu pastor se ele não fizer um casamento.
E vota em quem quer te censurar depois. Aí reclama. E ele não vai entender, não, mas uma coisa não tem a ver com... Tem sim. Deus me chamou para esse tempo como testemunha. E como testemunha, eu preciso entender o meu papel. Abraão entendeu o papel dele na época dele. A questão é, igreja, nós estamos entendendo o nosso papel nessa época, nesse tempo, onde o pecado tem aflorado e a gente como igreja tem que ficar quieto, não posso falar nada, eu não posso falar nada, eu não posso pregar nada. Onde num culto livre, se depender do que eu falar, vão querer me cancelar, vão querer me botar no inquérito, me prender. Você acha que isso é surreal, irmão? Não, isso é real, já está acontecendo. Recentemente, um pastor lá em Manaus, ele foi denunciado, ele estava na Polícia Federal respondendo por que ele não aceitou fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele foi denunciado. Você acha que é brincadeira? Aonde estão os cheios do Espírito Santo? Oh, Jesus. E esse pastor gravou um vídeo. Tranquilo, ele e o filho dele. Falou nome, falou igreja, tal. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque tem muitos que se dizem cheios do Espírito e estão compactuando esse lixo. Quem é o lixo? São as pessoas? Não. É quem? Pecado. Deus não me chamou, nem te chamou para compactuarmos com o pecado. Deus me chamou para ser testemunha dele. Aleluia. De amor, de graça, de misericórdia. Mas também não fala do pecador. Ei, está errado. Para você vir a Jesus, você precisa entender que você é pecador. Jesus te ama, mas também Jesus não quer que você viva na prática do pecado. E eu, segundo a Constituição brasileira, eu tenho liberdade de professar a minha fé, assim como o espírita tem lá no centro espírita, assim como o católico tem, assim como qualquer outra religião tem. E não vou passar pano. Amém. Isso é sério, irmão. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. Jesus falava sério com o pecador e falava mais sério com o religioso. Voltando para então a promessa. Quantas coisas Deus já prometeu e a gente deixou passar. Não, esse revestimento é para um propósito. E a gente às vezes fala, Senhor, não quero os seus 380. Às vezes a gente se empolga com o mover de Deus. E é empolgante mesmo, cara. A coisa é louca. É cada testemunho assim que irmão que vem cansado começa a pular. Né? Vocês são muito terça-feira. O irmão estava com o pé inchado. Foi porque bebeu não, né? Porque eu não gosto para beber. A dor passa, né, Marquinhos? Palavra poderosa do Marquinhos, pregando terça-feira. Cara, isso é fantástico. É fantástico. Mas não é só para isso. Se eu for perguntar quem quer ser cheio de Deus, todo mundo vai falar, eu quero. É verdade, não é? Eu quero mais de Deus, irmão, eu preciso. Minha natureza humana e minha natureza adâmica, meu Deus, minha esposa sabe, meus filhos sabem. Parece um monstro. Mas em Jesus ela morre. E pelo Espírito Santo eu sou aperfeiçoado. Há muito mais o que falar, mas eu acredito que não precisa ser falado mais nada. Quero te chamar a ficar de pé nessa hora. Feche os olhos. Percebo um ambiente muito propício. O Espírito Santo está falando, está agindo, está operando.
falamos na terça-feira para as mulheres, né, não fiquem de salto. Brincando. Eu sei que está frio, não dá para você botar o pé às vezes no chão. Mas às vezes, domingo, a gente vem tão armado, tão programado para cá. Às vezes a gente veste uma capa de religiosidade, eu falo por mim mesmo. A gente bota uma roupa melhor, a gente fica mais duro. E às vezes durante a semana a gente fica mais mole, mais acessível. E eu quero te convidar, irmão, eu sei que o horário a gente já chegou, pode pedir para as crianças descerem, da igreja de crianças, ficarem com seus pais. Mas eu quero, em nome de Jesus, como pai deste lugar, como pai, como seu pai, se você é ovelha desse aprisco, te pedir, relaxa agora, se solta nessa hora, se desarme por dentro, baixe as suas armas, deixa o Espírito Santo falar, ministrar o seu coração. Que toda voz, que não seja a voz do Espírito, em nome de Jesus, cesse. E somente a voz do Espírito e a ação dele tenha liberdade sobre a sua vida nessa noite. Há um clamor de Deus em meu coração. Eu creio que o clamor do Espírito para a igreja, com muito temor, muita humildade eu falo isso, para a igreja brasileira. A gente pode se divertir, a gente deve se divertir, a gente pode e deve se alegrar, curtir a vida, no lazer, ter nossos tempos e momentos, com certeza. Mas não dá para levar Deus na brincadeira. Não dá. Chega de perder tempo, irmão. O Espírito Santo, ele quer te pegar de uma tal forma, ele quer nos pegar de uma tal forma, para sermos testemunhas ainda maiores daquilo que ele tem a fazer nesse tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque esse clamor é para mim. Eu como pessoa também cheguei nesse ponto, nesse estágio na minha vida. Não que eu brinque com Deus, mas sabe, tem coisas maiores, tem coisas mais sérias, tem coisas mais profundas, tem coisas acontecendo, que o Espírito Santo conta conosco para a nossa nação, sim. Se tu uma bênção, irmão, se tu uma bênção. Esse Espírito é capaz de fazer de você, de mim, alguém que vai curar, que vai denunciar o pecado, alguém que vai se levantar como instrumento de Deus para a bênção nessa geração, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Sim, você do jeito que você é, do jeito que você está, com a vida toda podre, mas Deus em Jesus é poderoso para te fazer alguém testemunha dele. Se você está embrulhado no pecado, envolvido por essa lama, você precisa se arrepender e reconhecer que sem Jesus não há salvação. Se não é esse o seu caso, se você hoje é chamado igreja, o Espírito Santo quer te pegar. Agora é preciso, em nome de Jesus, é preciso, é fundamental. Óbvio que você queira. Segundo, que você se desarme para aquilo que o Espírito Santo quer fazer de você. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo.
espaço livre. Se você quiser tirar o salto dos seus pés, mulher, você pode tirar. Você não vai estar escandalizando ninguém. Você, homem, é a mesma coisa. Se quiser tirar os seus sapatos, você tira. Espírito Santo, não é só operar agora nessa hora. Eu quero ser, Senhor, eu sinto esse chamamento para essa geração. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Pode vir, meu irmão. Pode vir, minha irmã. Pode vir, jovem. Pode vir, adolescente. Pode vir, idoso. Começa a encher, tomar a sua vida. Esse fogo, esse chamou, esse clamor, essa insatisfação permanente. Eis-me aqui, Deus. Aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel se cumpriu em Atos 2. Se cumpre hoje sobre a nossa vida. Alguns vão zombar, alguns não vão compreender. Mas aqueles que entendem que é a promessa derramada, esses vão se alegrar e vão querer ver mais profetas, mais apóstolos, mais médicos, mais pastores,